Já parou para pensar como é que se descreve algo que não tem forma, nem tempo, nem lugar? Pois é, hoje a gente vai tentar decodificar uma linguagem antiga que foi criada exatamente para isso. É a chamada linguagem da alma. Então, vamos lá. O ponto de partida é um desafio gigantesco que todo pensador espiritual enfrenta. Como usar palavras do mundo físico, para descrever um outro mundo, uma outra realidade. E olha, os cabalistas, eles sacaram esse problema logo de cara. Eles perceberam que usar palavras do dia a dia, palavras terrenas, para falar de fenômenos que não são daqui, podia simplesmente distorcer tudo, arruinar a ciência inteira que eles estavam construindo. E aí, o que eles fizeram? Bem, eles bolaram uma solução super original. Quase como um código secreto, sabe? Um método para conseguir comunicar a verdade espiritual sem corromper a mensagem. E esse sistema é genial na sua simplicidade. A ideia é que cada coisinha, cada objeto, cada ação aqui no nosso mundo tem uma correspondência, uma fonte lá no reino espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Mas atenção, porque aqui vem o pulo do gato. Isso não é só uma metáfora, tipo uma poesia. Não. É descrito como um mapa mesmo, um mapeamento preciso, um para um. E o mais incrível, ele teria sido criado por pessoas que afirmavam viver nesses dois mundos ao mesmo tempo. Certo, agora que a gente entendeu a ferramenta, vamos ver como ela funciona na prática. Vamos usar essa linguagem para entender a história da origem de todas as almas. Tudo começa, como em muitas histórias, num estado de perfeição absoluta. Existia uma única alma, Adam. A natureza dessa alma era bem simples, o desejo de receber. E ela estava totalmente unida ao Criador, recebendo um prazer infinito, completamente preenchida, sem faltar nada. Só que aí, no meio desse ato de só receber, passivamente, algo totalmente inesperado aconteceu. Surgiu um sentimento de vergonha. Sabe aquela sensação de ganhar um presente, um favor, sem ter feito nada para merecer? É algo que, no fundo, todo mundo conhece bem. E se a gente parar para pensar, esse sentimento é a mola propulsora de muita coisa na nossa vida. É a base da nossa busca por conhecimento, por riqueza, por status, por querer merecer as coisas. Então, essa vergonha gerou uma crise. E no meio dessa crise, a alma encontrou uma saída, uma forma de virar o jogo, de transformar a natureza do próprio ato de receber. A solução foi genial, mudar a intenção por trás do ato. O objetivo não era mais receber para si. A nova meta era receber para dar ao Criador o prazer de doar. É uma inversão completa de perspectiva. É como na nossa vida, né? Pensa na alegria de um pai ou de uma mãe vendo o filho comer com gosto aquela comida que prepararam. A criança está recebendo, mas ao comer para a mamãe ou para o papai, ela está dando prazer. É exatamente essa a lógica. Um ato que parecia egoísta vira um ato de doação. Só que, claro, essa transformação não foi nada simples. E é exatamente nesse ponto que a nossa história, a história de cada um de nós, realmente começa. Pensa só, a alma original tinha um desejo gigantesco, imenso. Era demais para conseguir fazer essa mudança de intenção de uma vez só. E o que aconteceu? Ela se partiu. Se estilhaçou em incontáveis fragmentos. Essas são as nossas almas individuais. Cada pedacinho desses tem um desejo bem menor, mais fácil de lidar, mais gerenciável para fazer essa correção. Então aqui está o X da questão. A missão, o trabalho de uma vida inteira é justamente esse: transformar essa intenção fundamental. É sair do modo receber para mim e entrar no modo receber para o Criador. E essa ideia de proximidade espiritual é chave. Não tem nada a ver com distância física, como metros ou quilômetros. É uma questão de semelhança. Semelhança de propriedades, de pensamentos, de intenções. É como afinidade, como amor. Quando a gente alinha a nossa intenção com a do Criador, a gente se aproxima espiritualmente. Beleza, mas depois de todo esse trabalho, que é um trabalho difícil, qual é a recompensa? O que acontece no final? A promessa é que, depois que cada fragmento, cada alma, completa a sua correção individual, todas elas se juntam de novo, voltam a ser uma só, como era lá no começo. E o resultado disso, um prazer que não é só o dobro, é um prazer multiplicado infinitamente. Imagina só,
É sentir o prazer de receber do Criador, ao mesmo tempo, sentir a alegria de estar agradando o Criador e, ainda por cima, sentir o prazer de todas as outras almas, tudo junto, simultaneamente. Essa é a recompensa. Um deleite infinito, compartilhado, que vai muito além do que a gente consegue sequer imaginar hoje. E para quem chega lá, para quem completa essa jornada, aquelas raízes espirituais que a gente falou no começo, elas ficam nítidas, claras. Aquela linguagem que parecia absurda, a linguagem da cabala, deixa de ser só teoria. Ela vira a linguagem do dia a dia, das ações, dos pensamentos, das sensações da pessoa. E isso tudo nos traz de volta para uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se essa linguagem é real, se existe essa conexão entre o ramo e a raiz, o que a nossa vida, no dia a dia, com tudo que acontece, está tentando nos dizer? Essa é a questão central de toda essa análise, e é um pensamento para a gente levar para refletir muito depois que isso aqui acabar.